Vamos lá, pessoal, prosseguindo com os slides. Aquilo que eu prometi para vocês. Agora eu vou falar sobre o sinal do número inteiro. Eu acho que esse é o assunto que, se tiver de ter alguma dificuldade, vai ser no sinal. Eu percebi que os alunos, eles têm essa dificuldade até no primeiro, no segundo, no terceiro ano. Enfim, até na universidade. É uma coisa complicada mesmo. E eu vou tentar falar da maneira mais próxima da realidade de vocês possível. Eu fiz até uma tabela para melhor compreensão, tá ok? Vamos lá, prosseguindo. Situações que exemplificam a multiplicação de dois números inteiros. Quando multiplicamos dois números positivos, o resultado é um número positivo. Nesse caso aqui, nós temos essa seguinte multiplicação: 2 vezes 7 é um 2 positivo e um 7 negativo. Para facilitar a compreensão, eu fiz uma tabela, tanto para soma e subtração, quanto para multiplicação. A situação que a gente tem é a seguinte: a gente tem aqui um 2 positivo multiplicando um 7 positivo, que é igual a um 14. Vamos lá. 14 positivo ou 14 negativo? Pela essa tabela, não precisa decorar, com o tempo vocês vão aprender. Positivo com positivo, resultado positivo. Positivo com negativo, resultado negativo. Negativo com positivo, resultado negativo. Negativo com negativo, resultado positivo. Professor, é difícil decorar. Realmente é bem difícil decorar. Nesse caso aqui, é positivo. Por quê? 2 vezes 7, 14. Até aí tudo bem. Mais com mais. Professor, e se fosse diferente a situação? Se fosse um 2 negativo multiplicando um 7 positivo. 2 vezes 7, 14. Até aí tranquilo, né? Pela regra, negativo com positivo, sinais diferentes, negativo. Menos com mais é menos. Professor, se fosse o inverso? O inverso também é verdade. 2 positivo vezes menos 7 seria o mesmo 14. Pela regra, positivo com negativo, negativo. Professor, e se fosse essa última situação aqui? Menos 2 vezes menos 7. Menos 2 vezes menos 7. Acho que seria tranquilo também. Seria 14, porque 2 vezes 7 é 14. Só que menos com menos, mais. Ou seja, sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Vocês podem se confundir com a outra tabela que eu elaborei aqui, que é da adição e subtração. Mas com um pouco de treino e bastante prática vocês conseguem. Vamos lá. Prosseguindo aqui. Qual o valor de 2 vezes 7? 14 positivo. Uma das ideias da multiplicação é a adição de parcelas. Na verdade, a multiplicação é uma outra forma de somatório, né? Só que você somar partes, números, é mais simples quando é pouco número. Quando é muito número, necessariamente tem que multiplicar. Nesse caso aqui, 2 vezes 7 é igual a 2, é igual a 7 mais 7, que é igual a 14. Nesse caso, ele é positivo, tá? Pode ser negativo, vai depender muito do problema. Quando multiplicamos dois números inteiros, um positivo por um negativo,
O resultado é um número negativo. A gente já viu ainda agora na tabela, aquela tabela que eu elaborei, que quando os sinais dos números são diferentes, o resultado vai ser sempre negativo. Nesse caso aqui, menos 24. A mesma analogia a gente usou ainda agora. Somatório de partes, menos 12 é igual a menos 24. 2 vezes 12, 24, menos 24. Eu fiz essa tabela aqui com o intuito de facilitar. Precisa decorar? Não. Se vocês praticarem bastante, vocês vão ter isso internalizado na memória de vocês. Mas com bastante prática. Eu particularmente não decorei essa tabela, porque eu já pratiquei tanto que... Mas vocês, como ainda estão começando a vida acadêmica de vocês, vocês vão ter que ter um certo apoio. Serve no início, mas depois vocês vão decorar. Vai ficar automático, digamos assim. Sinais iguais, somas e repete sinal. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Eu fiz até uma tabela aqui para facilitar a compreensão. Vamos lá. 1 mais 5. Tranquilo. 1 mais 5, 6. Sinais iguais, soma-se e repete o sinal. Então vai ser positivo. Próxima situação, as duas próximas seguintes são sinais diferentes. A gente vai subtrair e dar o sinal do maior. Tá ok? Mais 2 menos 6 é 6 menos 4. Qual é o maior? 6. Nesse caso aqui, nessa situação aqui, tá? Então o sinal vai ser negativo. Tá ok? Na segunda situação, 3 negativo, 7 positivo. Sinais diferentes, subtrai e dá um sinal do maior. Nesse caso, qual é o maior? É o 7 positivo. Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar um número positivo. 7 menos 3, 4. E 4 menos 4 mais menos 8. O sinal vai ser negativo. Sinais iguais, soma-se e repete sinal. 4 mais 8, 12. Negativo, por quê? Porque sinais iguais, soma-se e repete o sinal. Bem tranquila essa parte. Aí a tabela da multiplicação, que a gente já viu. Você multiplica um número normal pelo outro, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais com menos dá menos, menos com mais dá menos e menos com menos dá mais. Fiz outra tabela aqui, multiplicação. 1 vezes 5, 5. Sinais, olha qual vai ser o jogo. Mais com mais dá mais com menos dá menos, menos com mais dá menos e menos com menos dá mais. Nesse caso a regra é outra. Sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo. 2 vezes 6, 12. Só que os sinais são diferentes. O 2 é positivo, e o 6 é negativo. Então, meu sinal do resultado vai ser negativo. Situação inversa. 3 negativo, 7 positivo. 3 vezes 7, 21. Aí todo mundo já sabe. Só que são sinais diferentes. Já que a multiplicação serve tanto para multiplicação quanto para divisão. Então, o sinal vai ser negativo. 4 vezes 8. Aqui o 4, está aqui o 8. 4 vezes 8, 36. Lembra, sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo. Tranquilo até aí? Essa foi a forma mais simples que eu encontrei de explicar esse assunto. Olha, eu vou falar para vocês, até no ensino médio é difícil isso.
Nesse jogo do sinal, muita gente erra. Eu já dei aula pro primeiro, pro segundo, pro terceiro ano, eles têm a mesma dificuldade. É todo mundo não, mas assim, uma grande maioria, tá? Se vocês se atrapalharem, eu acredito que a maioria de vocês vão se atrapalhar, normal, tá? Vocês só vão conseguir excelência com bastante prática. E é isso, obrigado. E até o próximo vídeo que eu tô querendo elaborar sobre módulo de número inteiro. Tá ok?